Então, vamos lá. Obrigado, Quer que eu filhão. pergunte isso aqui? Não, pode deixar. Tá. Então, tudo certo, vou me retirar. Boa palestra a todos. Boa noite a todos. Vamos iniciar a oratória com a prece inicial, que nós possamos fechar os nossos olhos, que possamos nos acalmar, elevando os nossos pensamentos, pedindo a presença de nossos mentores, os mentores responsáveis pelos trabalhos, nos auxiliando. Elevemos nossos pensamentos até o Mestre Jesus, pedindo humildemente: Mestre, ilumine nossos caminhos, dai-nos a proteção para que a gente possa obter o objetivo desta noite, a compreensão, para que a gente possa aplicar em nossas vidas. E assim faço a oração que nos deixastes há mais de 2000 anos atrás, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos ofendem. E não deixeis cair em tentações da vida, mas livra-nos de todo e qualquer mal. Graças a Deus e graças a ti, Mestre Jesus. Boa noite. Eu, antes de começar o oratório, queria fazer algumas considerações, né? Eu sempre faço, né, por se tratar de um tema livre. E é muito difícil a gente folhear o Evangelho, né? Em uma outra oratória, eu sempre procuro um tema que realmente eu tenha uma certa dificuldade, uma fragilidade, o que eu preciso desenvolver, né? Não que eu esteja perfeito, mas quando eu estava folheando o Evangelho, me veio essa intuição de ser de perfeitos, né? E analisando o Evangelho, li o Evangelho, falei, nossa, é tão difícil fazer esse Evangelho, né? Porque se trata dos caracteres da perfeição, a parábola do semeador e a figura do homem de bem, que são coisas extremamente teóricas, né? E eu gostaria de compartilhar isso com vocês, porque nesse momento que eu estava meditando, que eu estava assim idealizando como eu iria abordar, me lembrei do Sr. Stamatos, em situações que ele me ensinou lá no primeiro, segundo ano, que ele falava sobre a idioplastia, né? E ele me deu duas situações muito interessantes que eu vou compartilhar com vocês, porque eu tinha muito receio quando eu ia fazer as oratórias, de deixar minha família em casa, meus filhos, né, que eram novos, deixar na casa de rua, a gente sempre tem medo. E ele me ensinou uma técnica da idioplastia, de você mentalizar, né, através da sua vontade, do seu pensamento, de você plasmar, né, reproduzindo cenas, figuras, materializando, que ele falava como soldados, guardiões, né, que eu poderia colocá-lo onde eu achava que fosse vulnerável, para que ele tomasse conta, né, do meu lar. Porque ele falava que quando vinha talvez um criminoso ou alguém mal intencionado, que também é possuidor de um mentor, ele por algum motivo ele olhava a casa, porque tinha, né, esse exército, né, esses soldados tomando conta, alguma coisa fazia que ele não fosse para aquela casa. E isso eu pratico até hoje. O segundo ponto que ele me ensinou, quando você vai fazer uma palestra, uma oratória, uma apresentação empresarial no centro, ele me ensinou que você tinha que mentalizar, quando você estivesse estudando, a sala que você estava, as pessoas, né? Nessa idioplastia, nessa criação mental, porque o pensamento tem força de criação, né? Ele cria. E quando você entra nesta apresentação, aquilo ali é muito familiar, né? Muito assim, que te dá uma segurança, uma coisa que eu já vivenciei isso. Então, são duas coisas que eu compartilho como uma coisa muito boa, né, porque a gente faça isso, porque realmente funciona. Então, eu tive esse preparo, eu tive, assim, talvez uma sensação de ele estar muito próximo de mim, né, e
não saberia dizer se foi criação minha ou se ele realmente me ajudou. Eu acredito que ele tenha me ajudado, porque hoje eu vou fazer um evangelho que eu nunca fiz. Eu vou fazer um evangelho de criação, né? Eu vou criar e eu gostaria que todos vocês entrassem nessa história, né? Dessa criação, né? Como e que é essa criação que eu idealizei? É como se Deus ele fosse um empreendedor e ele tivesse feito um grande prédio, né? Vamos pensar em termos materiais, né? Para que a gente possa idealizar é, as coisas mais perfeitas, mais belas, né? De uma área social maravilhosa, de uma área comum com jardins, flores, árvores, uma iluminação maravilhosa, né? E que ele um prédio de 30 andares. 30 andares, Deus moraria na cobertura e ele põe à disposição nossa, porque ele convida todos nós a morar nesse prédio, ele põe à disposição Jesus como um coordenador, né, como um administrador, só que a essência e a característica deste prédio, ela é espiritual. Então, não tem dinheiro que compre andar, não tem posto, não tem nada disso da parte humana que possa fazer com que eu consiga ir para um andar mais alto ou a cobertura nem pensar. Então, a característica deste prédio, ela é essencialmente espiritual. E você mora de acordo, os andares, eles são correspondentes ao seu grau evolutivo, né? Do primeiro andar, um menor grau evolutivo, e conforme você for crescendo, você vai, né, subindo os andares, você tem um grau evolutivo, né, maior. E o prédio não poderia ser diferente, tem o nome Sede Perfeitos. Então, como é que é o acesso a esse prédio? Muitos de nós já estamos morando lá. Chegou a minha vez de morar lá. Então, eu entro pela portaria, não existe porteiro. Existe como se fosse uma biometria. Não é digital, não é facial, é uma biometria que vê o seu perispírito. E nós sabemos que no perispírito você tem registrado todas as suas qualidades, todas as suas imperfeições, está registrado os seus sentimentos mais profundos e as suas intenções. Então, eu posso ter uma intenção despretensiosa ou eu posso ter uma segunda, terceira intenção, que são realmente relacionadas aos nossos relacionamentos, né? Então, eu adentro nisso, faz a minha biometria e Jesus recebe essa minha biometria. Ele, avaliando a minha biometria, ele me orienta com muita assim bondade, com muita cordialidade. Ele me põe no primeiro andar. Eu vou ser destinado a morar neste prédio no primeiro andar. No primeiro instante, no primeiro impacto, eu tenho uma certa revolta, uma certa desilusão, achando que não é possível que eu tenha ido para o primeiro andar. E eu faço uma análise da minha vida até aquele momento comigo mesmo, né? Poxa, eu sou um bom pai, sou um bom filho, sou um bom marido, né? Eu honro meu pai e minha mãe, eu não faço mal, né? Eu tenho uma religião, eu faço oratória. Então, eu começo me avaliar, me analisar num critério que eu acho que seria merecedor de um andar mais alto. E uma voz dentro de mim começa a conversar. Eu não sei se é Deus, eu não sei se é Jesus, não sei se é mentor ou a minha própria consciência, porque nós sabemos que Deus está dentro de nós, as nossas consciências, que começa paulativamente e educadamente me explicar cada ponto que eu pensei. O fato de você não fazer o mal não significa que você não faça o bem, que você faça o bem. Então, é preciso você fazer o bem. O fato de você tratar, ser um bom filho, honrar pai e mãe, tudo isso, ter assim, um amor às pessoas que são caras a você, muitos fazem isso, os criminosos fazem isso, os publicanos fazem isso, os gentios fazem isso. Qual o seu mérito em relação a isso, né? E em relação a essa análise,
ele acaba me, assim, dando uma mudança do meu espírito em relação a uma decepção. E eu começo a ter uma esperança em relação que realmente eu preciso entender um pouco mais o sentido da vida. Então, neste prédio da evolução, o primeiro passo, a primeira ferramenta que nós devemos ter é que a gente tenha tirar a ilusão, ou seja, desilusão de nós mesmos, né? De nós acharmos que somos aquilo que não somos. Então, a virtude que cerca essa desilusão de nós mesmos é a humildade. Nós precisamos ter a humildade como um primeiro passo na nossa evolução, né? Para a gente se enquadrar quem realmente somos, para que a gente possa progredir. Então, quando você estuda a humildade, você vê que a pessoa humilde, ela tem uma simplicidade de coração, ela é uma pessoa gentil, ela é uma pessoa porosa, buscadora da fé, da verdade, porque ela acredita num Deus. E no tema Pobres de Espírito vem explicar muito bem isso. A pobreza de espírito não é que a gente erroneamente às vezes fala, pô, um pobre coitado, né? Um pobre de espírito. Não. É o humilde que reconhece que ele é carente das virtudes espirituais. Por isso a pobreza do espírito. Então ele tem a humildade para receber isso. E é isso que nós devemos fazer como o primeiro passo na evolução nossa, é que a gente possa ter esse reconhecimento da humildade. Então eu vou morar neste primeiro andar, a minha vida segue, eu tenho a minha rotina, mas todo dia, o que muda é que todo dia naquela varanda maravilhosa, gigantesca, eu avalio os meus estudos e eu vou descrever para vocês o que eu vejo do meu primeiro andar. Eu vejo que eu sou cercado por uma única rua que cruza o meu prédio. Eu vejo que existem prédios que eles acabam tampando a minha visão. Vejo árvores gigantescas, mas eu só consigo ver o tronco e a copa da árvore eu só vejo de baixo. Eu não consigo vê-la de cima. E os barulhos que chegam no meu andar, eles são barulhos que realmente me incomodam muito, porque a rua ela é barulhenta. E novamente eu sou submetido por essa voz que pergunta: você falou isso sobre o ponto de vista da matéria, daquilo que você vê. Você conseguiria relacionar esta sua visão do ponto de vista espiritual? Eu não soube responder. Eu não sabia o que responder. E essa voz me disse: a rua que você vê como única, talvez ao seu ponto de vista espiritual, seja o único caminho que você acha que é a verdade. É o único caminho que você pode transitar. Você não tem uma amplitude para escolhas, porque você acha que aquele é o único caminho que tem que ser trilhado. O barulho que você escuta e que te incomoda, do ponto de vista espiritual, são os barulhos que você mesmo causa dentro das aflições, que são promovidas por você no seu coração, e as turbulências que você faz decorrente aos seus pensamentos, né? Esta sua visão restrita seria talvez o ego seu, em que você deixa essa cortina que te restringe a sua visão, e quando você entender um pouco mais, estudar um pouco mais, você vai ver que o orgulho e o egoísmo realmente são a chaga da humanidade. Mas que o egoísmo, se você entrar na sua raiz mais profunda, você vai descobrir que está relacionado com o seu interesse pessoal. Os relacionamentos que temos, muitas vezes, na grande maioria das vezes, eles estão relacionados a algum interesse, algum benefício que podemos ter em relação àquele relacionamento. Então, tudo isso me fez acreditar que realmente eu era merecedor do primeiro andar, né? Então, o tempo foi passando, a vida foi sendo levada, e eu realmente fui percebendo que na oratória, que quando eu achava que era um dom, né, que Deus tinha me dado, né, ou um privilégio, ele me disse que não existe privilégio no dicionário de Deus, né?
talvez a oratória que você faça hoje seja para consertar buracos que em outras vidas você fez pela mesma oratória, da sua palavra, de você propagar a discórdia, a desunião, conflitos, e hoje você vem consertar isso. Então, vejam, né, como é importante que nós abramos o nosso coração, o nosso entendimento em relação a sermos pessoas humildes. E certo dia, entra uma moradora, né, uma moradora de cabelos brancos, um óculos preto, né, com um sorriso bondoso, coração generoso, né, e que todos não poderiam questionar que entra a nossa querida Mirna, né, para morar nesse prédio. E a Mirna, realmente, e agora eu faço um parênteses em relação a ela, que ela realmente ela nunca se restringiu a me ajudar tão somente. Ela ajudou a minha esposa, ela ajudou os meus filhos, ela ajudou meus irmãos, minha irmã, fez consulta, orientou, perguntou. Da mesma forma, em relação à oratória, em relação ao Paulo, né, que foi uma pessoa que me trouxe muitos ensinamentos. Então, hoje eu não faço uma homenagem, mas um reconhecimento a toda a equipe do Amor em Gotas, que contribui direto ou indiretamente a todos nós. O Paulo, eu não consegui entender numa fase que ele se encontrava de um câncer terminal, bem debilitado, qual era o propósito de se ensinar 9, 10 alunos? Eu não entendi aquilo. Mas depois, com o tempo de reflexões, de estudo, e o tempo foi passando, e o tempo realmente faz com que a gente amadureça quando a gente vai em busca, eu entendi muito bem o significado da parábola do semeador. Ele não estava ensinando para 9 ou 10 pessoas. Ele estava preparando sementes para que essas sementes pudessem propagar o evangelho para centenas e centenas de pessoas. E ele lutou até onde ele pôde. Do mesmo jeito, a Joara, que entrou e teve uma paciência tremenda comigo, porque toda vez que eu ia fazer o evangelho, nesse treinamento da oratória, neste dia eu tinha problemas familiares tremendos, tremendos. O meu lar, ele desabava, e era só no dia que eu ia fazer oratório. Então, por 3 vezes eu pensei em desistir, e ela, com a paciência, ela não desistiu e ela me ajudou a concluir. Então, vejam que, né, como uns ajudam os outros, né? Como é importante você ter esta visão uma visão de quem realmente consegue ver mais à frente, não tem uma visão restrita. Tanto que a Mirna, morando no 20º andar, um dia ela me convidou para tomar um café. E a visão que eu tive do 20º andar foi muito diferente da minha visão do 1º andar. O 20º andar me dava a tradução de um horizonte aberto. Os ruídos, eles apareciam, mas eles eram menor quantidade. Tinha alguns prédios que realmente davam uma dificuldade de visão, mas eram poucos. E eu já não precisava mais ter a voz da consciência me questionando, porque eu já tinha entendido o processo. Então, quanto mais evoluídos, nós temos as ruas que não é única, são ruas que se juntam pelos cruzamentos de possibilidades que você pode ajudar ao seu próximo. Essas possibilidades, o amor é a virtude que abre raízes, braços, extensões, para que a gente possa, em cada ser, usar uma virtude do amor no auxílio. E eu acredito que este barulho, esta visão, são pessoas também que, mesmo evoluídas, elas são acometidas ainda por aflições, por turbulências dos pensamentos, mas que são muito menores, que sabem conduzir de uma maneira muito mais pacífica. Então, eu falo tudo isso porque quando você pega o capítulo 2, né, Meu Reino Não É Deste Mundo, ele vem falar de uma coisa maravilhosa que é sobre o ponto de vista. O ponto de vista daquele que entende a vida futura não como uma possibilidade, não como uma teoria,
uma probabilidade, mas sim como uma realidade, ele acredita firmemente que a vida futura existe, ele tem um fortalecimento da sua fé. Ele tem uma fé mais robusta, né? Ele tem uma condição de poder enxergar as coisas que muitas vezes pessoas de andares mais baixos não conseguem enxergar. Então, ele sabe, aquela pessoa, que do ponto de vista do futuro, da fé, do amor, que a vida, ela é passageira. Porque a vida, nas tribulações e nas aflições, a paciência é um fator e uma virtude que realmente sobressai nas nossas decisões. Porque quando você tem paciência, você consegue ver o seu problema de cima. E você olhando esse problema de cima, você consegue ter soluções mais serenas, que você não se atropele, não toma decisões erradas, né? Então você vai vendo todo esse processo, né, da vida futura, o processo de que as tribulações, as aflições, elas têm o seu propósito e elas encaram com facilidade, né? Que o ponto de vista material, ele existe, sabe que é necessário, mas que não são fatores que te perturbam o teu coração, que agitam o teu coração, que afligem o teu coração, né? Então, a parábola do semeador, que eu estava falando, ela vem retratar muito bem isso, né? Se existe o semeador que joga a semente nos 4 terrenos, né, nos 4 solos, a pergunta que eu deixo a cada um de vocês é onde você realmente acha que está a sua bandeira, né? Aonde você fixou a sua bandeira? Está num solo, no caminho na qual você não escuta, ainda não está preparado para escutar a palavra? Eu acho que talvez um dia nós fixamos a bandeira aí, mas eu acredito que não estejamos mais neste ponto. Mas nos solos seguintes, eu acredito que nós tenhamos uma bandeira em cada solo. Porque às vezes eu acho que eu estou no Evangelho, eu acho que eu tenho esta proteção, né, este privilégio, e quando eu sou testado e quando eu caio, eu realmente desanimo, eu me afasto. Ou quando eu estou no Evangelho, mas as tribulações elas são tão grandes, enormes, que acabam me tirando o foco e os espinhos realmente sufocam esse sentido da vida que nós estamos buscando, né? E o terreno fértil, aquele terreno, como eu estava falando do seu Paulo, né, que fixa a bandeira, faça sol, faça chuva, faça tempestades, se está no chão, se não está no chão, a bandeira está fixada lá. E é esse realmente o exemplo que nós devemos ter, de fixar as nossas bandeiras no local que tem que ser fixada. Nós não podemos mais, nesta altura, termos esta fé que vacila e que normalmente acontece com todos nós. As situações externas, elas ainda são um fator que atinge a gente e nós ainda reagimos aos fatores externos, quando nós deveríamos agir, né? Então, esse da parábola, eu acho que eu aprendi, né, por todas essas situações da pandemia, por problemas do trabalho, afastamento, doenças, perda de colegas, eu realmente vacilei na minha fé, desanimei, entristeci, e o evangelho que eu estudei agora veio me mostrar que nós não podemos vacilar, nós não podemos, né, titubear. É ali que está fixada a bandeira e é ali que vai ser. Então, é esse ponto que eu falo em relação a este prédio, da possibilidade que nós temos e que depende de nós estarmos subindo passo a passo, andar a andar, nas vidas que se sucedem, não é? Mas é preciso realmente que a gente tenha, além da humildade, a gente tenha que ter o despertar da nossa consciência. Esse, para mim, é um fator importantíssimo, porque só a instrução, gente, não leva à transformação. O conhecimento te instrui. O que faz você se modificar é realmente você ordenar a sua razão, ordenar o seu conhecimento, ordenar a sua inteligência
e forçar os seus sentimentos a serem colocados em prática. Nós também já sabemos disso, só que nós vamos postergando. Então, não dá mais. O ensinamento está dado. A inteligência já entendeu o que precisa ser feito. Agora, ela precisa ordenar os nossos sentimentos, a executar, a exercitar. Agora é sua tarefa. Você tem que fazer. O engraçado é que nós temos uma mania, assim, eu preciso comprar um eletrodoméstico, porque eu preciso comprar um computador que o meu quebrou. Eu vejo a minha situação financeira, eu acho que eu consigo programar essa compra daqui 2 meses, vou dividir em 10 vezes. E eu consigo honrar esse compromisso e eu adquiro meu computador. A pergunta é, por que não conseguimos fazer uma programação espiritual? Por que não consigo programar uma imperfeição, um vício meu e trabalhar nele em um prazo pré-determinado? Então, eu preciso trabalhando passo a passo para que eu possa, com o transcorrer do tempo, essa virtude eu já estou melhor. Agora eu vou trabalhar a minha imperfeição do egoísmo, do orgulho, da minha impaciência, da minha intolerância. Então, a gente faz essa programação, e é isso que precisa ser feito. Então, o primeiro passo é realmente termos a humildade, o segundo passo é nós despertarmos a nossa consciência, né, forçando os nossos sentimentos a executar. E hoje eu entendo muito bem o que Kardec quis dizer. O evangelho bem compreendido, mas acima de tudo bem sentido, ou seja, ele é a chave transformadora do nosso progresso individual, do nosso progresso moral. Então está dada a lição. Agora nós precisamos executar. Aí vocês poderiam me perguntar em relação quais são outras ferramentas que eu poderia ter. O Evangelho vem falar sobre a figura do homem de bem. A figura do homem de bem são 2 páginas que olha, não dá para ler, né? Uma hora que vocês tiverem tempo, são muitas qualidades e características. Mas ele resume que o homem de bem é um homem virtuoso. É um homem que tem este conjunto de qualidades e características e ele as executa com lealdade, com verdade, com convicção. E é isso que nós precisamos ter. É a bandeira que eu falei, tem que ser fixada no terreno fértil, com verdade, com lealdade, né? com autenticidade. Faça sol, faça chuva, faça o que for. A minha bandeira está lá porque eu sou um ser autêntico. Eu já entendi o recado. Então, essa figura do homem de bem é um homem virtuoso. E é ele que pratica a lei da justiça, a lei do amor e a lei da caridade. Não são 3 leis, é uma lei só. E o amor é o centro desta lei, que é a lei de Deus, que abre esses braços para a lei do sentimento de justiça. Isso eu ouvi do Haroldo Dutra, que me chamou a atenção, não tinha prestado atenção nisso. E eu fui ver no Evangelho, no Livro dos Espíritos. É o sentimento de justiça e o sentimento de caridade. Então, ele diz que o homem de bem é aquele que pratica os relacionamentos. O relacionamento através da justiça com Deus, que acredita em um Deus de inteligência suprema, né, causa primária de todas as coisas, um Deus de infinita bondade, amor e misericórdia. E quando Haroldo Dutra fala em relação à justiça, ele fala sobre a lei da ação e reação. Você recebe aquilo que você dá, você colhe aquilo que você plantou. Então, ele faz uma análise, imagine as encarnações, sei lá, 100, 200, 500 encarnações. Sabemos nessa, nós temos a lembrança, quantos débitos eu não carrego. Imagine das demais. Então, frente à lei da justiça, existe a lei da misericórdia, que vê, que aguarda, que dá uma moratória em relação aos seus débitos, acreditando que você está indo no caminho do bem. Não que você não vá pagar por aquilo que você fez, mas existe uma moratória, né? Você congela a sua dívida
porque percebe-se pela providência divina que você está indo no caminho certo. A lei do amor, ele vem falar do relacionamento de você com você mesmo. Então, nós sempre falamos do amor ao próximo, né? Que nós vamos falar sobre a caridade, mas nós nos esquecemos de amarmos, né? O amor a nós mesmos, o amor próprio, o auto-amor, o auto-perdão, a autoestima, que são fundamentais para que a gente possa ser equilibrado e poder ajudar o próximo. Mas em relação ao auto-amor e o auto-perdão, é algo que a gente tem que ter ciência disso, porque se eu não me perdoo ou se eu não me amo, eu não consigo continuar a minha trajetória, o meu caminho, porque eu fico parado, me punindo, me recriminando por uma coisa que eu fiz e eu não consegui me perdoar. Então é importante nesse auto-amor você ter ferramentas para que você possa realmente saber se proteger, como eu disse na oratória da prece. É preciso a gente saber se proteger antes de sair de casa, né, durante o processo do dia inteiro, né, onde nós nos contaminamos, contaminamos as outras pessoas. É preciso higienizar nossa mente, né, nossa alma, à noite. Então, né, fazer uma leitura, de você ter um discernimento em relação, eu preciso fazer isso para me proteger, eu preciso pensar em mim, eu preciso ter uma autoestima, eu preciso fazer a reforma íntima. E o Haroldo Dutra continua falando em relação à reforma íntima, que eu também achei muito interessante. Ele vem dizer que a filosofia, a psicologia, a psicoterapia, as religiões, elas recomendam que se faça a reforma íntima, né? Todos nós sabemos que tem que ser feita a reforma íntima, mas nós não podemos fazer sem um modelo, sem um guia, sem uma bússola, sem uma régua, que se chama Jesus. Porque ele diz, se você entra numa mata, talvez seja muito fácil você entrar numa mata. O problema é você sair da mata, né? De você se perder lá. E fala, se você mergulha 10 metros, você até consegue mergulhar 10 metros. O problema é subir os 10 metros, né? De você ter fôlego. Então, você precisa conhecer suas limitações. Ele dá um exemplo muito bacana em relação, por exemplo, à generosidade. Eu sou uma pessoa generosa, eu faço a generosidade com as pessoas, e eu percebo que a retribuição que eu tenho em relação a isso é ingratidão. Então, eu começo a pensar que não vale a pena ser generoso. Mas qual é o seu modelo? Qual é a sua guia? Porque você vai acabar sufocando uma virtude sua em detrimento a uma ação de um terceiro. E está errado isso. Qual é o seu modelo? Jesus. Então, você não pode sufocar a sua generosidade por ingratidão dos outros. Ou se eu não tenho este modelo, eu faço essa busca, eu vejo que a minha autoestima, meu auto-amor é tão autossuficiente que eu acabo perdendo o limite. Então eu me torno arrogante, prepotente, eu vejo que isso dá certo. E aí eu perco o quê? Eu me perco na floresta. Eu me perco no propósito da vida. Então esta reforma íntima, ela tem que ser realmente feita com um guia. E nós temos essa condição de nos reformularmos. E o último relacionamento que ele vem dizer é o relacionamento da caridade do homem de bem, e aí ele associa a caridade ao próximo. Então, nós sabemos que a caridade, elas são 3 tripés, né? A benevolência, que vem dizer da bondade. É a bondade como você se dirige ao seu próximo, despretensioso e desinteressado. Ele vem falar da indulgência, que é a tolerância às imperfeições alheias, né? Se eu tenho que ser tolerante, eu também preciso da indulgência em relação a mim. E o perdão das ofensas, que eu acho que é o grande dificuldade que temos, mas também é uma estratégia de inteligência aqueles que sabem perdoar. Porque eles entendem que, a partir do momento que existe o perdão, você tira as algemas e se liberta do seu inimigo. Você não precisa ter o seu inimigo como um amigo que você ama, mas você pode respeitar
e o sucesso dele não pode ser a sua tristeza. Então, através da caridade, nós conseguimos, né, nesses relacionamentos, chegar a Deus. Porque nós chegamos a Deus através da criatura humana. Então, não adianta se apartar, não adianta se isolar, e Buda fez isso, né? Ele achou que o autoencontro era ele se sustentar sozinho, perdido numa floresta, e quase morreu, ele emagreceu, ficou muito doente. Quando ele foi atendido por uma moça no lago, e ele percebeu que a caridade, né, esse autoencontro, tudo, estava na dependência do próximo. Então, se você quer chegar a Deus, você tem que praticar a cultura do encontro. É o encontro com Deus, é o encontro com você e é encontro com o seu próximo. Só assim nós vamos conseguir subir os andares dessa historinha que eu fiz e começarmos a ter um horizonte diferente, novas oportunidades, novas possibilidades, né? Novas decisões mais corretas, nos tornarmos pessoas melhores, do bem, né? Porque mesmo você habitando a sua bandeira no seu solo fértil, você é possuidor de imperfeições, e você sabe disso, mas você está corrigindo. Então, tudo é um processo que não dá para ser pulado etapas. Ele é feito dia a dia, né? Momento a momento. Eu não consigo pular etapas, porque nós estamos falando numa estrada da perfeição. Tudo tem que ser perfeito. E é essa a possibilidade que nós temos que fazer. Então, para que eu possa finalizar, né, que a gente tenha esta humildade em reconhecer aquilo que somos, não mais e não menos, mas realmente o que somos, que nós possamos despertar definitivamente as nossas consciências, né, ordenando que os nossos sentimentos comecem a trabalhar firmemente, né, que nós possamos nos inspirar na figura do homem de bem, né, num homem virtuoso, num homem de relacionamento com Deus, consigo, com o seu próximo, né? E que a gente possa, nesta caminhada, realmente sempre estar contando, né? Como nós contamos conosco, né? Como estavam falando, né? A Fabi falou, eu acho que esse é o segredo, é um ajudando o outro, né? A pergunta que eu deixo para finalizar é que cada um, antes de deitar, possa fazer uma análise e pensar realmente em que andar você acha que seja merecedor de morar, né? Foi um exemplo que eu dei em relação, né? Eu pus algumas pessoas porque eu tive uma forte intuição de realmente não homenagear as pessoas, existem muitas outras pessoas que eu não falei, mas vem muito forte a intenção de realmente manter essa equipe unida, todos nós juntos, uns ajudando os outros, né? Nessa oratória, depois futuramente no centro, trabalhando juntos e crescendo juntos, tá bom? Então nós vamos finalizar, vamos fazer a prece de encerramento. Eu vou pedir para que fechem os olhos e que possam novamente elevar os nossos pensamentos em sentimento de gratidão, gratidão pela vida, gratidão porque estamos aqui reunidos hoje, né? Gratidão porque estamos aprendendo, e que a gente possa pedir a Deus que emane, através da sua luz, do seu manto, amor, paz, que Ele possa auxiliar todas as pessoas necessitadas que se encontram doentes, aflitivas, mencionadas no chat, que Ele possa percorrer presídios, orfanatos, que Ele possa percorrer hospitais e que Ele possa entrar em cada ambiente dos nossos lares, protegendo a nós, as pessoas que amamos, nos dando força, nos dando determinação, coragem, para que a gente possa prosseguir a nossa caminhada. E assim finalizo o Evangelho desta noite, dizendo graças a Deus e graças a Ti, Mestre Jesus. Muito obrigado, gente.